Fala pessoal, no dia de hoje a gente vai mostrar aqui para vocês um pouquinho do nosso dia a dia. E um caso que tem sido cada vez mais comum é reclamação de sistemas de energia solar que não performam. Então, como vocês sabem, a gente tem um centro de treinamento, a gente tem uma loja que é aberta ao público aqui em São Paulo, na Vila Leopoldina. E a gente tem recebido muito nos últimos meses consumidores extremamente insatisfeitos com energia solar fotovoltaica. E eu vou mostrar para vocês um caso de análise real. Então, esse vídeo é para você que já tem energia solar e não está performando. Talvez você encontre aqui algumas dicas para o seu problema e serve também para você que tem interesse em adquirir o seu sistema, para que você já saiba previamente o que analisar e o que perguntar para o instalador ou para o vendedor que está te ofertando um sistema fotovoltaico. Então, sem mais delongas, eu já vou direto aqui para a tela do computador e eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores, o mesmo conteúdo que a gente enviou para o nosso cliente. E eu vou te mostrar aqui então tudo que nós fizemos. Então, daquelas imagens que nós fizemos com o drone, aquele dia da visita técnica, nós trouxemos para uma escala real, num desenho em 3D. Então, vou fazer um giro aqui bem rápido, só para você entender como que ficou esse detalhamento. Então, aqui a gente tem realmente o posicionamento exato de cada um dos módulos. A gente tem todos os detalhamentos da altura das paredes, inclusive. A gente tem também aqui a sua chaminé. E tudo isso foi considerado no estudo de produção de energia. Então, o seu norte, ele está bem voltado aqui, ó, em direção à parte traseira dessa parede. O que que isso significa? Que nos meses de verão, seu impacto no sombreamento não é tão expressivo por causa dessa parede. Por quê? Porque o seu sol ele vai estar bem alto. Então, se a gente estivesse aqui em cima do telhado, seu sol estaria nessa posição. Então, a gente teria uma incidência solar direta dos módulos fotovoltaicos. Qual que é o problema? Quando a gente vai para os meses de inverno, o sol ele tende a baixar para a orientação norte. Então, em relação ao horizonte, esse sol ele sai dessa posição e ele tende a baixar aqui, né, em direção ao norte aqui. Então, em relação ao horizonte, o ângulo do sol ele fica mais baixo. Então, se a gente simular aqui a posição do sol, uma vista superior, como que seria? Aqui seria, por exemplo, no mês de verão. Então, a gente tem uma incidência solar direta e a parede aqui ela não vai ter um impacto tão significativo. Agora, nos meses de inverno, o sol ele tende a baixar nessa posição. E aí, ó, note que essa parede já vai começar a causar um impacto significativo na produção de energia. E quanto mais a gente vai aqui para os meses tendendo ao inverno, esse sol vai baixando cada vez mais. Então, os seus meses de inverno vai ter um impacto significativo na produção de energia. E é isso que a gente tem que considerar para conseguir realmente ter uma estimativa de produção real. Se a gente desconsiderar esse impacto de sombreamento, a gente nunca vai conseguir chegar num valor real de produção de energia. Então, aqui é falando um pouquinho sobre as considerações para o estudo de produção de energia, para a gente conseguir chegar nos valores reais de quanto o seu sistema pode gerar, qual que é o potencial real de geração do seu sistema. Então, daqui, a gente parte para um segundo software. Esse segundo software é o PVSys. É um software profissional de produção de energia. Comumente a gente utiliza nos projetos de grande porte, nas fazendas solares, tá? De grande porte, mas aqui no mercado solar a gente tem como praxe em utilizar em todos os nossos projetos, desde grande porte até pequeno porte. A gente consegue ter um relatório completo, mas o que eu quero mostrar para você? Eu quero que você entenda, principalmente, qual é o impacto da sombra, e aí aqui a gente vai conseguir ter uma noção bem realista, tá? Então, o que nós fizemos aqui? Aqui eu também desenhei o seu sistema aqui em escala real. Você está vendo tudo cinza, porque aqui, ó, na lateral direita, a gente vai variar o horário e os meses do ano. Então, aqui a gente tem uma precisão bem legal. Então, por exemplo, eu estou aqui no dia 2/12, eu estou nos dias de verão. Vamos colocar aqui dia 1 de dezembro, e aqui nesse segundo quadrado, nesse retângulo, a gente vai selecionar o horário. Então, está tudo escuro, por quê? Porque ainda é 4 horas da manhã. Vamos colocar o valor aqui redondo.
vamos avançar então aqui hora a hora. 5 horas da manhã, apliquei, o sol ainda não nasceu. 6 horas da manhã, o sol já começou a nascer. Então note que a gente já consegue inclusive ver um pouco do impacto da produção de energia quanto ao sombreamento. Então nos meses aqui de verão, aquela parede traseira, ela não está causando uma sombra nos módulos fotovoltaicos, mas essa chaminé, por exemplo, está, que é a chaminé ali da sua área gourmet. Vamos ver agora às 7 horas da manhã. Olha que o impacto começa a ser ainda maior. Às 8 horas da manhã, às 10 horas da manhã. E aí a gente vai avançando. 11 horas da manhã, a sombra vai deixando de impactar o módulo. Ao meio-dia, praticamente o sol ele está bem acima dos módulos fotovoltaicos. Então a gente não tem quase nada causando sombra aqui nos módulos fotovoltaicos. Avançando mais um pouquinho, 1 hora da manhã, a sombra agora da chaminé vai começar a se deslocar para a nossa lateral direita. Ainda não impacta os módulos até as 14. Às 15 já começa a impactar um pouquinho. Às 16 vai impactar um pouco mais. Às 17 um pouquinho mais. Às 18 também. E às 19 praticamente a gente já não tem mais sol. Então, aqui a gente consegue entender que, inclusive, essa chaminé, por menor que seja, ela tem um impacto na produção de energia. Porque tudo que sombrear o módulo fotovoltaico vai fazer ele produzir menos energia. Mas, basicamente, o que nós vimos? Que durante aqui, por exemplo, o dia 1/12, que é um mês de verão, somente essa chaminé causa um sombreamento expressivo. Essa parede não tem um impacto tão significativo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos agora, por exemplo, para o mês de inverno, vamos pegar aqui no dia 1 de julho, por exemplo. No dia 1 de julho, vamos variar aqui o nosso horário também. Vamos começar aqui às 5 horas da manhã. Apliquei 5 horas da manhã, não tem sol. 6 horas da manhã, ainda não tem sol. 7 horas da manhã, o sol começa a nascer, né? Às 8 horas da manhã, o sol já nasceu, só que o sol praticamente ele está atrás da parede. Então, ó, a única parte que tem sol é essa pontinha do módulo fotovoltaico, às 8 horas da manhã. Às 9 horas da manhã, vamos avançar de novo. Ó, já começou a mudar um pouquinho aqui a posição. Às 10 horas da manhã também o sol vai subindo e a gente vai começando a ter um impacto menor no sombreamento. Às 11 horas da manhã, eu ainda tenho um impacto muito grande nessa produção de energia. Ao meio-dia, às 13 horas, às 14, às 15, às 16, às 17 horas e 18 horas a gente já não tem sol. Então note que no mês de inverno, praticamente os seus módulos vão ser sombreados o dia todo. E isso tem um impacto muito grande na produção de energia. Como que a gente vai saber qual que é o impacto na produção de energia? Depois que a gente faz todo o dimensionamento e todas as simulações aqui no software, a gente gera um relatório. E esse relatório é o resultado final de todo o estudo, tudo aquilo que foi considerado no seu projeto. Então aqui que nós temos o seu relatório, todas as suas nomenclaturas, o seu nome, bem especificada a quantidade de módulos, 4 microinversores. Aqui a gente tem a disposição desses módulos, como que eles estão conectados em cada um dos microinversores. Aqui a gente tem o posicionamento do sol de acordo com cada mês do ano. Aqui a gente tem então os dados do que foi considerado no seu projeto em termos de simulação de sombreamento. Então aqui está em escala real também o impacto que essa sombra vai causar no seu sistema fotovoltaico, mas a gente chega enfim no que mais importa, que é o resultado principal de produção de energia. Qual é a coluna que mais importa para nós aqui dos resultados principais? Essa coluna aqui, ó, chamada de E-grid. Então, o E-grid mostra quanto o seu sistema fotovoltaico vai gerar mês a mês. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, vamos lá. Quando a gente avalia os meses de verão, por exemplo, janeiro tem uma boa geração, 940 kWh, fevereiro 978, março 863, mas quando a gente chega em abril,
quando a gente vai entrando ali nos meses que o Sol começa a baixar expressivamente em relação ao horizonte, a sombra vai causar um impacto maior e olha o impacto na produção de energia. A gente cai para 461 kWh. E quanto mais a gente avança para os meses de inverno, mais cai a produção de energia devido ao impacto do sombreamento. Então, por exemplo, no mês de maio, a gente cai para 349 e junho, 268. Junho é o seu pior mês de produção. Você sai de uma geração na casa dos 900 a 1000 kWh nos meses de verão para 268 no mês de inverno. Depois, julho 282, agosto 477, outubro 488, outubro 721, novembro 966 e dezembro 1092. Ou seja, essa aqui é a sua capacidade real de produção do seu sistema fotovoltaico, considerando todas as perdas por sombreamento, todas as perdas do sistema fotovoltaico de modo geral, que é expressa nesse segundo diagrama. Então aqui a gente tem um diagrama de perdas, tá? Então tudo que impacta na produção de energia foi relacionado aqui. E olha o quanto que você perde pelas sombras próximas, né? Então tudo aquilo que causa um sombreamento, você está perdendo aqui algo em torno de 25%. Tá? Então aqui tem um detalhamento que depois você pode avaliar com calma também. Qualquer dúvida que tiver, pode nos acionar. Eu trouxe aqui para você também, mais a título de curiosidade, a estimativa de produção de energia ao longo dos anos. Então, do primeiro ao 25º ano, tá? Só para que você entenda a longevidade do seu sistema. Mas o estudo não para por aqui. Depois que a gente conseguiu realmente entender qual que é a capacidade real de produção de energia do nosso sistema, a gente vem para entender se aquilo que foi prometido quando você comprou o sistema fotovoltaico realmente está sendo entregue. Então, o que nós fizemos aqui? A gente colocou a estimativa de produção de energia que a empresa te ofertou. Depois você pode avaliar, inclusive, comparar com aquela proposta que você recebeu, mas eu já até deixei o print aqui do lado para que você consiga fazer esse detalhamento. Então, o que nós temos aqui? Em janeiro, eles te prometeram aqui, ó, geração mensal de 1.147, em fevereiro de 1.199, em março de 1.029, em abril de 907, em maio de 751, em junho de 693, em julho de 715 e depois volta a subir, 919, 922. Mas quanto que o seu sistema fotovoltaico gerou de fato? Então, com base na imagem que você nos enviou, inclusive, deixa eu pegar essa imagem. Pronto, peguei os dados aqui só para que fique então real. Deixa eu deixar ele do ladinho aqui, depois eu jogo para baixo. Então, o que o seu sistema realmente gerou, tá? Então, em janeiro, aproximadamente 750 kWh. Em fevereiro, também 750 kWh. Em março, aproximadamente 650. Em abril, já começou a cair, aproximadamente 460. Em maio, uma queda ainda mais expressiva, foi para 290 kWh. Em junho, ainda mais expressiva, foi o seu pior mês, 120 kWh. Depois, 190, 290, 450 e 520. Então, esses dados de produção real, eles vieram desses dados que você compartilhou conosco do seu sistema de monitoramento. E o que a gente tem de resultado aqui, então? Então, eu já trouxe aqui a diferença do que foi prometido e o que foi entregue de fato, tá? Em janeiro, foi prometido 1.147 kWh, seu sistema gerou 750, uma diferença de menos 35%. Em fevereiro, uma estimativa de geração de 1.199, gerou de fato 750, uma diferença de menos 37%. Então note que mesmo nos meses de verão, essa estimativa de produção de energia que te informaram, ela está errada. Então, o seu sistema, ele não entregou nem perto daquilo que foi prometido para ti no momento da venda. E note que nos meses de inverno fica ainda pior, porque provavelmente, além de ter calculado errado nos meses de verão,
nos meses de inverno, eles não levaram em consideração o impacto do sombreamento. Então, tem meses aqui que seu sistema gerou 83% a menos do que aquilo que te prometeram. Então, por exemplo, em junho, foi prometido 693, te entregaram 120 kWh. E na média, tá, o seu sistema ele foi adquirido com uma promessa de gerar uma média mensal de 975 kWh, mas ele gerou apenas 447. Isso é uma diferença de menos 54%. Ou seja, daquilo que te prometeram no momento da venda, não te entregaram nem a metade. Então, é importante a gente ter essas informações, porque talvez aí você consiga ainda entrar em contato com a empresa e recorrer a algo. Mas o que você precisa entender também? Qual que é a capacidade real de produção de energia do seu sistema? Então, eu também já trouxe um comparativo aqui em cima, tá? Então, nesse segundo comparativo, o que nós fizemos? Então, nós trouxemos aqui na coluna da esquerda a sua produção de energia, na coluna da direita a sua produção de energia real, e na coluna da esquerda a sua estimativa real. Qual que é a sua capacidade real? De onde que vem essa estimativa real? Do estudo do PVSIST. Então, janeiro, 940 kWh, fevereiro, 978, março, 863 e assim por diante, tá? E aqui nós temos também a produção de energia real, que ela vem do seu histórico de produção do seu sistema de monitoramento, a mesma que nós consideramos aqui como produção real. E note o seguinte, o seu sistema, obviamente, ele nunca vai performar isso que te prometeram aqui em cima, tá? Então, essa estimativa de produção aqui, ela nunca vai ser real, porque não foi considerado principalmente os impactos de sombreamento que tem na sua instalação. Quando a gente vem para o estudo de cima, aqui sim, nós temos a capacidade real de produção de energia do seu sistema. E nós fizemos a mesma comparação da capacidade real do seu sistema, quanto que ele tem gerado hoje e qual que é essa diferença. Então, a gente chega numa conclusão que meses de janeiro, por exemplo, a estimativa real é de 940 kWh. Sua produção foi de 750. Fevereiro era de 978 a estimativa, seu sistema produziu 750. Em março, 863, seu sistema produziu 650. Ou seja, uma diferença aqui em torno de 20 a 25% nos meses de verão. E nos meses de inverno? Nos meses de inverno, o seu sistema também está produzindo menos. Quando a gente olha para a média mensal durante o ano, a estimativa real é de produção de 657 kWh e não os 975 que te prometeram, e a produção real foi de 447. Isso dá uma diferença de 25%. Essa diferença, ela pode estar relacionada a alguns problemas de instalação que nós constatamos. Eu vou te explicar um deles e é um dos que talvez esteja causando o maior impacto. Quando a gente olha o seu sistema fotovoltaico, eu vou achar uma foto que vai ficar bem nítido isso que eu vou te explicar agora, tá? Então, note que nós fizemos várias imagens. Eu vou pegar alguma aproximada para que você consiga entender. O que pode estar causando essa diferença aí de 25% entre a estimativa real de produção e o que o seu sistema tem gerado? Primeiro, sujidade. Então, seus módulos já têm uma quantidade de sujidade acumulada aqui considerável, principalmente aqui nos extremos, e tudo que causa, tudo que impeça a passagem da luz solar, isso vai fazer você produzir menos energia. Mas, além da limpeza, existe um erro de instalação, e é um erro que pode estar te custando muito caro. Olha essas imagens aqui aproximadas, tá? Note o seguinte, o seu módulo fotovoltaico, ele está muito próximo ao telhado. E o seu telhado, ele é um telhado metálico. O telhado metálico é um telhado que naturalmente trabalha numa temperatura mais alta. Então, a gente não tem espaçamento suficiente para uma boa troca térmica. Além disso, além dos módulos estarem muito próximo ao telhado,
Você vai ter perda de produção de energia no módulo, porque quanto mais quente essas células estão, menos eficiente elas são. Mas você ainda vai ter um impacto ainda maior no microinversor que está aqui de baixo. Então, esse microinversor, por estar trabalhando numa condição de ter uma telha metálica e não ter espaço suficiente para uma troca de calor, ele vai trabalhar numa temperatura elevada e isso faz com que ele também reduza o seu desempenho. Alguns fabricantes, inclusive, os maiores do mundo, para fazer um resumo, eles exigem que o módulo fotovoltaico esteja pelo menos a 10 centímetros da telha. E no seu caso aqui, é bem nítido que não está. Isso, inclusive, pode ser um item passível de perda de garantia. Então você pode perder a garantia do seu módulo fotovoltaico por terem descumprido uma exigência do manual do produto. Além disso, existem alguns outros problemas aqui, depois eu posso fazer um relatório também, vou te passar todos em detalhes, tá? Mas um deles que é extremamente perigoso, tá vendo que aqui a gente tem alguns condutores, e esses condutores, eles estão expostos ao tempo, e esses condutores, eles não foram projetados para isso, tá? Então aqui a gente tem os condutores dos microinversores. E esses condutores expostos ao tempo e não sendo projetados para isso, ele vai começar a ter a degradação da sua isolação. Então, com sol e chuva constante, essa isolação vai começar a ressecar, ao ponto dela realmente se romper e o condutor, a parte de cobre desse condutor, encostar no seu telhado. Se isso acontecer, o seu telhado é metálico, tudo vai conduzir energia elétrica. Então, eu recomendo que urgentemente faça pelo menos, tá, a proteção desses condutores antes que a gente tenha algum cenário mais grave de degradação. Então esse já é um risco iminente à vida humana. Os demais é um problema de produção de energia, né? Então o sistema está performando abaixo do que deveria por provavelmente 2 fatores principais. A instalação muito próxima ao telhado, e devido à elevação de temperatura o sistema perde eficiência consideravelmente, e também por já ter uma grande quantidade de sujidade acumulada, sendo necessário então aí uma limpeza o quanto antes, tá bom? Então, como vocês viram no vídeo de hoje, sistema fotovoltaico é algo complexo. A depender da região que você está, a depender do entorno, a depender da estação do ano e a posição do sol, vai ter um impacto diferente. A sombra, ou ela se desloca mais ou se desloca menos, e a gente precisa de uma ferramenta profissional para calcular o deslocamento dessa sombra e o impacto na produção de energia. Senão, vai continuar acontecendo problemas como estes. Empresas que desconhecem a fundo aquilo que estão projetando, ou que muitas vezes deixam de utilizar uma ferramenta profissional e acabam entregando para o consumidor um resultado péssimo. E muitas vezes vendendo uma mentira, vendendo algo que nunca vai ser possível de ser entregue. Então, como vocês viram no vídeo de hoje, a gente tem alguns problemas muito graves relacionados à instalação, problemas estes, inclusive, que o consumidor pode já ter perdido a garantia do seu equipamento. Então, ele adquiriu um módulo fotovoltaico onde o vendedor e a empresa, de modo geral, que fez a venda, prometeu para ele um sistema fotovoltaico com garantia dos módulos de 25 anos para um desempenho acima de 80%. Mas instalado daquela maneira, o fabricante já pode negar a garantia. E um outro grave problema, como vocês viram, não foi considerado o alto impacto de sombreamento que tem na instalação do cliente. Isso faz com que o que prometeram de produção de energia nunca vai ser possível de ser entregue. Então, esses são alguns detalhes que vocês têm que já começar a ter conhecimento, porque se você for adquirir um sistema fotovoltaico, você tem que aprender a perguntar. E você que já tem um sistema fotovoltaico, talvez encontre aqui a solução, ou pelo menos
a resposta para alguns dos seus problemas. E se vocês tiverem outras sugestões, nós estamos aqui para ajudar vocês. Deixe as dúvidas no comentário, que vai ser um prazer poder contribuir.